Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente. Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje nós iremos trazer um outro estudo bíblico, um estudo que muitas pessoas têm dúvida. Como que o diabo pôde voltar no céu? Como que isso foi possível? Como é que Deus permite com que Satanás ele volte no céu? A Bíblia fala no livro de João, capítulo 8, versículo 44, fala que ele é o pai da mentira. E como é que o pai da mentira consegue voltar no céu? Já que o céu não é lugar dos mentirosos, não é lugar de mentira, não é lugar de pecado, ele é a essência do pecado. Como? É isso que nós iremos abordar nesse assunto, porque deixa muitas pessoas com dúvida. Nós iremos ler um texto, irmãos, que se encontra, óbvio, no livro de Jó, no capítulo 1, o versículo de número 6 e o versículo 7. Jó, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz o seguinte, a palavra de Deus. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Meus irmãos, para início de conversa, a gente precisa observar os pequenos detalhes aqui. Bom, eu gostaria também de informar que há dois pontos de vista, duas visões, duas teses diferentes que as pessoas defendem. Existem pessoas que defendem sim que esse encontro com Deus foi no céu. Alguns falam a diferença de queda e expulsão. Eles alegam, essa primeira parte, essa primeira turma, eles alegam que Satanás, nesse momento, ele tinha apenas caído do céu, como diz lá em Gênesis, como um raio também que diz nos evangélicos. Então houve a queda dele, mas não a expulsão. E essa primeira turma, ela defende que ele foi expulso do céu com o nascimento do Cristo. Essa passagem também se encontra em Apocalipse capítulo 12. Então, após o nascimento de Cristo, ele sim foi expulso definitivamente do céu. É o que defende essa turma, essa primeira turma. E a gente precisa entender, irmãos, que há uma outra turma que defende que esse encontro ele não foi no céu. Esse encontro ele foi em uma outra região que não necessariamente foi no céu. Porque quando a gente lê esses versículos, em momento nenhum diz que esse encontro foi no céu. Eu vou ler novamente, você vai observar, eu vou ler até devagar para você observar todos os detalhes. E você pode ver que nesses dois versículos que nós lemos aqui, em momento nenhum diz que Satanás foi no céu. Não diz que esse encontro foi no céu. Eu vou ler novamente para você observar que não tem como identificar que esse encontro foi no céu. Vamos ler novamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Observaram que nesses dois versículos não diz que esse encontro foi no céu. Esses dois versículos que nós lemos, desse encontro de Deus com Satanás, não necessariamente está dizendo aqui a Escritura Sagrada que esse encontro foi no céu. Mas afinal de contas, se não foi no céu, onde é que foi esse encontro? É isso que nós iremos abordar, é esse tema que nós iremos abordar nesse vídeo. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Bom, esse encontro não foi na terra. Por quê? Porque era onde Satanás estava, que ele disse aqui. Deus pergunta para ele, de onde vens? Venho de rodear a terra e passear sobre ela. Bom, a gente precisa entender esse versículo, venho de rodear a terra.
e passear por ela. Esse passear aqui, irmão, não é passear como se você estivesse passeando em Cancún, como se você fizesse um passeio em Paris, ou Fernando de Noronha, ou nas praias do Nordeste. Não, não é um passeio qualquer. Esse passear aqui, como diz as Escrituras, é um passear de dominar o território. Como, por exemplo, Deus passeava no jardim todos os dias. Ele dominava aquele território. É como se ele estivesse fazendo uma ronda. Tem empresas, né, que tem sempre um supervisor, um vigia, um guarda, que ele faz a ronda ao redor da empresa para saber se está tudo bem. No exército também existe o ronda, né, que passeia pelo quartel assim para poder saber se está tudo bem. Tanto é que tem um código à noite que só aquele ronda sabe. E quem está de serviço também sabe aquele código, para saber que não é um estranho, não é um invasor, não é o inimigo. Então é liberado um código à noite para que todos aqueles que estão de serviço ali saibam. E a gente vê também essa expressão com Davi, quando ele estava passeando pelo palácio. Aí foi aí que ele ficou de olho em Batseba. Ele estava passeando, ele estava ali, ó, no sentido de que ele tem autoridade naquele local. E quando fala que Satanás estava passeando, quer dizer que ele tem autoridade sobre a terra. Mas como? Como que Satanás tem autoridade na terra? Que autoridade foi essa? Quem foi que deu essa autoridade para ele? Meus irmãos, a gente precisa entender que essa autoridade foi dada para ele assim que o homem pecou. Quando o homem peca, é como se ele desse a chave da autoridade, né? Estou falando uma linguagem bem figurada aqui, como se ele desse essa chave da autoridade da terra para Satanás. Tanto é que você vê esse encontro em outras passagens da Bíblia, como por exemplo Mateus capítulo 1, quando o Espírito de Deus leva Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. E ele oferece, ó, pula-te daqui, esse reino aqui é meu, ó, tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorar. Você vê que Jesus não negou, ele não negou. Quem é teu? Quem foi que te deu? Isso aqui é meu. Você não vê Jesus falando sobre isso, mas ele disse, olha, eu posso te dar esse reino aqui. Esse reino aqui eu posso te dar. Por quê? Porque essa autoridade foi passada para ele. Às vezes até é difícil a gente compreender isso, né? Como que ele tem alguma autoridade. Mas ele tem sim uma autoridade. É claro que toda autoridade, todo poder pertence a Deus. A autoridade dele é limitada. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Meus irmãos, nesse texto, o versículo 6, e ele vem falando assim, versículo 6, vieram apresentar-se para nós, veio também, essa expressão que eu estava procurando aqui, veio também. Irmãos, o que esse veio também? Esse veio também, nesse versículo aqui, no original, irmão, ele quer dizer uma certa ironia. Veio também Satanás. Essa palavra no hebraico, ela representa uma ironia. Como assim? Eu vou explicar. Imagina você que foi prejudicado por uma menina, de repente já estava até noivo, já perto de casar, já preparando as coisas para o seu casamento. Só que essa menina, ela te traiu, a tua noiva te traiu, e você ficou completamente sem chão, desestruturado, quase depressão, aquela coisa que você sonhava, aquele casamento que vocês já estavam programando há muito tempo, a menina que era da sua extrema confiança, sua família adorava aquela menina, né? Enfim, você passou naquela fase tão difícil da sua vida, talvez uma das mais difíceis da sua vida, aquele momento de separação, e passaram-se alguns anos, demorou, mas você conseguiu se recuperar. Deus colocou uma outra companheira na sua vida, você a conheceu, você começou a namorar, e a mesma coisa, conheceu a família, ela conheceu sua família,
foi na igreja dela, ela foi na sua, vocês oraram, e o namoro começou a ficar mais firme, vocês noivaram novamente, né? Você noivou agora com a segunda menina, e chegou o dia do seu casamento. Aquele dia tão sonhado, aquele sonho que você está realizando com a sua esposa. Lá na festa, irmãos, aparece a tua ex-noiva e você fala assim para a tua esposa, fala assim, olha quem veio também. Você está entendendo a expressão veio também? É um intruso naquele lugar ali. Ele é um intruso. Quando fala os filhos de Deus aqui, ele não está falando de homens, é claro. Ele está falando de seres espirituais, provavelmente os anjos. Então, no meio daqueles anjos ali, tinha um intruso, Satanás. Mas como isso é possível? É isso que às vezes dá um nó na nossa cabeça. Mas vocês conseguiram entender se veio também? Veio um intruso. Por quê? Porque, irmão, primeiro, você não pode proibir uma pessoa de entrar na igreja, no momento solene, naquele momento que está fazendo o casamento. Você pode proibir na festa, que ali já é um evento privado, já é um evento particular. Ali só entra convidado, ali só entra quem você deu um convite, ali tem um segurança, ali tem pessoas na porta que só deixam entrar quem foi convidado. Na igreja você não consegue impedir a pessoa de entrar. A tua ex-noiva apareceu lá no teu casamento, cara de pau? Sim, cara de pau, né? Mas apareceu lá e você falou, olha quem veio também. É como sócio, aquele sócio que te prejudicou, que levou a empresa à falência porque ele levou o dinheiro todo, desviou todo para a conta dele, e você demorou um tempo para você se reerguer, muitos anos se passaram, mas você se pôs de pé, abriu uma outra empresa e fez aquele dia, aquela noite de inauguração da sua empresa, aquele coquetel, né, aquele momento maravilhoso. E quem é que estava no meio do coquetel? O teu ex-sócio. E você vai falar, que cara de pau esse homem vir aqui, né? Mas você vai falar para alguém, olha quem veio também aqui na empresa. Esse veio também, você está vendo que é uma ironia? Olha quem veio também no nosso casamento. Olha quem veio aqui na empresa. É uma certa ironia. Então, irmãos, de onde vens? Irmão, não quer dizer que Deus não saiba onde estava Satanás, que ele sabe sim. Mas é como se Deus perguntasse para Satanás, fala assim, Satanás, cadê teu convite? Quem te convidou para cá? Quem veio aqui? E a gente precisa entender, irmãos, que esse encontro, ele não necessariamente foi no céu. Porque algumas pessoas falam que o trono de Deus, ele está apenas no céu. E não. Apocalipse capítulo 4, você vai ler isso, realmente ali o trono está no céu, mas não necessariamente. Vamos acompanhar uma leitura no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o templo. Enchia o templo. Essa visão aqui de Isaías, essa visão não foi no céu. Está dizendo que enchia o templo, ou seja, Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque Ele é onisciente. Esse encontro com Satanás não necessariamente foi no céu, mas provavelmente foi nas regiões celestiais, uma região em que a gente não domina. A gente não sabe exatamente o que acontece nas regiões celestiais, a prestação de conta, como que eles se encontram, se eles se encontram da mesma forma que a gente se encontra na rua. Olha, encontrei, eu fiz uma viagem, eu fui em Minas, eu fui na Bahia, encontrei com aquela pessoa lá. De repente, a gente não sabe se esse encontro entre eles é como aqui, o nosso encontro. Olha, eu viajei para determinado lugar, encontrei com o teu irmão, encontrei com o seu pai. A gente não sabe como é que funciona esse encontro, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, essas passagens espirituais são mais frequentes do que a gente imagina. E esse encontro
que Deus teve com o diabo, ele não é exclusivo só para o livro de Jó, não. A gente vai ver também esse encontro no livro de Zacarias. Se você quiser pegar a sua Bíblia depois, você vai ver que no livro de Zacarias, logo nos versículos primeiros ali, você vai ver que também teve esse encontro, Satanás querendo derrubar a vida do sumo sacerdote Josué. Depois você confere lá em Zacarias, capítulo de número 3. Então há novamente também esse encontro, não apenas no livro de Jó. O livro de Jó, é claro, é o mais conhecido de todos, mas também teve lá no livro de Zacarias esse encontro do acusador querendo denunciar, querendo derrubar também a vida do sumo sacerdote Josué. Os primeiros versículos de Zacarias, capítulo 3. Então a gente vê, irmãos, que há outras passagens também. Eu gostaria de ler uma outra passagem também, para a gente ver que há também outros encontros na Bíblia, para a gente tirar algumas dúvidas aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, o versículo de número 19. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe subir, para que caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Irmãos, é impressionante quando a gente começa a estudar a Bíblia, o tamanho de informações que nós temos, que às vezes a gente nem presta muita atenção. Olha que coisa, né? Há novamente um encontro com um espírito maligno, um espírito mentiroso para enganar os profetas, aqueles profetas mentirosos. Quando Acabe chama aqueles profetas para poder, os 400 homens que profetizaram a favor de Acabe, e somente Micaías, disse: Acabe, se tu for para a guerra, você não volta. E ele foi preso, foi esbofeteado. Zedequias deu um tapa no rosto dele, esmurrou o queixo dele. Então você vê ali, mas novamente houve esse encontro de Deus com as potestades, os inimigos, os demônios. E esse espírito enganoso, Deus permite, tudo está embaixo do controle de Deus. E Deus permite com que esse espírito mentiroso, esse espírito enganoso, vá e engane todos os profetas do rei Acabe. Mas somente um disse a verdade, que foi Micaías. Você percebe? Mais um encontro. E há outras passagens na Bíblia também. Vou tentar acelerar um pouco para o vídeo não ficar muito longo, mas eu gostaria de ler também no livro de Daniel, capítulo de número 10, o versículo de número 13, que diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, essa passagem aqui, ela vai falar sobre a oração de Daniel, que tinha sido ouvida desde o primeiro dia, e há 21 dias que ele estava orando, e a bênção não chegava até ele. Então o arcanjo Miguel teve que descer para guerrear nas regiões celestiais. Olha só, mais um embate, dessa vez com Miguel junto com as potestades das trevas. Mais uma coisa nas regiões celestiais. Nós iremos também ler um outro texto que se encontra no livro de Judas. Judas só tem um capítulo, né, que é o capítulo 1, só tem esse. Judas, versículo 9, diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor
te repreenda. Aqui o Miguel não quis disputar com Satanás. Irmãos, ele sabe também do poder limitado dele, mas ele transfere para a jurisdição de cima. Ele fala, o Senhor te repreenda. Ou seja, mais um embate nas regiões celestiais. Lembra de Pedro também, quando Jesus fala, Pedro, olha, o inimigo pediu a tua vida para cirindar com você, não é? Para pisar na tua vida, para te destruir. E a gente vai ler Lucas capítulo de número 22, que está essa passagem. Lucas capítulo de número 22, o versículo de número 31 e 32. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha só, Satanás pediu autorização para peneirar, para destruir, para acabar com a vida de Simão Pedro. Mas Jesus, ele não permitiu que ele fizesse isso com Pedro. Aqui não houve permissão, não houve autorização da parte de Jesus. O que a gente percebe, irmãos, no livro de Jó, para que a gente volte aqui para o nosso estudo, o que a gente percebe é o seguinte, bom, Deus é quem começa essa conversa, não é o diabo, não é o diabo. E quando o Satanás fala que ele tem autoridade aqui, é como se Deus falasse para ele, olha, tem um lá na terra, esse é diferenciado, homem íntegro, homem reto que se desvia do mal, um homem totalmente diferenciado. E Satanás fala assim, também, com tudo isso que ele tem, quem é que não vai ser fiel ao Senhor? Permita-me tocar na vida dele para saber se ele é tão fiel assim. E Deus permite com que Satanás toque na vida dele, mas não toque na vida de Jó. E às vezes você pode perguntar o seguinte, irmãos, uma dúvida, não é? Que gera muita dúvida aqui nas pessoas. Por que houve essa permissão ali? Por que Deus permite com que aconteça essas coisas, irmãos? Olha que perigo. Olha que perigo. Eu vou dar um exemplo para você que diz o seguinte. Deus, irmãos, ele está dando um bom testemunho de Jó. Quando Satanás ele faz isso, quando ele fala assim, também permita-me que eu toque na vida dele, Deus poderia falar da seguinte forma. Olha, Satanás, eu não vou permitir coisa nenhuma não, porque eu conheço o meu servo Jó. Eu vou permitir, cai fora daqui, sai daqui, chega de conversa, não estou a fim de papo com você. Não vou permitir, eu sei até onde Jó pode ir, quem não sabe é você, eu sei até onde ele ir, e eu vou permitir coisa nenhuma, sai daqui, vai embora. Ele poderia falar isso, Deus poderia falar isso, porque imagina bem, irmão, você tem a tua esposa, você conhece a sua esposa, uma esposa ilibada, uma pessoa que tem uma conduta assim, maravilhosa, uma mulher maravilhosa, uma mulher fiel a você, mas você aceitaria fazer um desafio desse com a tua esposa? Você imagina se chega um homem muito bem aparentado, muito rico, e que quer fazer esse desafio contigo e falar assim, olha, a tua esposa é fiel a você porque você é pobre, porque se aparecer um cara milionário, tua esposa não vai ser tão fiel a você não. Você acha que conhece a tua esposa? Você não conhece não, olha, é porque você não é um galã de cinema, mas se aparecer um cara muito bonito, olha meu amigo, essa mulher não é tão fiel a você não, você está enganado. Você falaria assim, então pode trazer esse cara bem aparentado, muito bem arrumado, um empresário muito bem sucedido, com carrão, com mansão, que mesmo assim a minha esposa será fiel a mim. Você faria esse teste, irmão? Você faria esse teste com a sua esposa? Como eu disse, talvez tua esposa realmente fosse fiel a você, e você está certo, mas, irmão, você correria esse risco?
Não era melhor você falar, sai daqui que eu não quero papo contigo. Manda aquele cara embora, para você não correr esse risco. Vai que a mulher resolve te trair. Você, que decepção, eu pensava que essa mulher era fiel. Não é melhor nem correr o risco? Não é melhor nem iniciar? Não, sai daqui, eu não quero fazer teste coisa nenhuma. Não é melhor? Deus não poderia fazer isso também com o inimigo? Olha, pensando bem, não vou fazer teste coisa nenhuma não. Vai que Jó tropeça, vai que Jó realmente não é tão fiel assim. Mas Deus permite, irmão. E o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, irmão. É que quando Deus permite com que aconteça as coisas com Jó, Ele não está sendo ruim, Ele não está colocando Jó numa quebra de braço universal, onde Deus está daquela disputa de quebra de braço ali com Satanás. Não, primeiro que o poder dele é tão grande que ele não tem adversário para Deus, não existe adversário para Deus. O inimigo, ele é nosso adversário, ele não é adversário de Deus. Não há adversário para Deus. E eu quero que vocês entendam o seguinte, irmãos, é que tudo isso que aconteceu na vida de Jó foi para glorificação do Senhor. Irmãos, imagina se a gente não conhecesse essa passagem bíblica, se não existisse o livro de Jó na Bíblia. Seja sincero, não faria falta para a gente? Você não gostou de ter conhecido essa história? Tudo bem, não é com você essa história, quando é com os outros a gente releva, a gente vê de uma outra perspectiva. Mas olha como que foi bom também para Jó, porque Jó no capítulo 1, no capítulo 2, ele é um. Mas lá no capítulo 42, ele é um outro Jó. Tanto é que ele falava, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele achava que conhecia Deus e não conhecia. Irmãos, quantas coisas ruins aconteceram na sua vida que foi para o teu bem. Talvez você olhe só para essa ótica humana aqui. Talvez você olhe para o desemprego. Talvez você olhe para uma doença. Talvez você olhe até para um fim de um relacionamento. Um problema com seu filho, com a sua filha. Mas lá na frente, irmão, você vai saber que foi muito bom você ter passado, ainda que seja um período difícil, que ninguém quer passar coisa ruim, não. Nós só queremos coisas boas. Quem quer coisa ruim na nossa vida? Irmão, se a pessoa falar que é coisa ruim, manda para o psiquiatra, psicólogo, seja lá para onde for, porque essa pessoa não é bem da cabeça. Quem é que quer estar passando por desemprego? Quem é que acorda ou ora à noite, na hora de vai dormir, ou de manhã, e fala assim, Senhor, minha vida está tão boa, Jesus. Oh, glória a Deus, todo mundo na minha família está com saúde, eu estou muito bem empregado, Jesus. Eu fui promovido a gerente, olha, comecei aqui como office boy, hoje eu sou um gerente, quase um diretor executivo aqui na empresa. Minha filha passou em medicina, irmão, passou em primeiro lugar em medicina. Meu filho também vai casar com essa mulher maravilhosa. Meu filho está tão bem. Jesus, a minha família está... Ô, Jesus, manda uma prova pra gente, que eu não aguento mais essa vida boa. Quem é que faz essa oração? Ninguém faz essa oração, não, irmão. Jesus, guarda meu emprego, guarda minha saúde, guarda meu filho, guarda tudo. A gente ora dessa forma, sempre pedindo proteção. Você pede prova? Você pede para Jesus tocar na tua saúde? Senhor, minha saúde está tão boa. Olha, eu queria tanto passar por um problema de saúde grave. Eu queria estar internado entre a vida e a morte no hospital. Quem é que faz uma oração dessa? Ninguém. Eu já disse. Se fizer, irmão, manda para o psiquiatra, porque não está bem da cabeça. Nós queremos sempre saúde. Mas, para finalizar o vídeo, eu digo o seguinte, irmãos. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Ainda que a gente passe por um período difícil, irmãos, é para nos colocar no degrau acima, para que a gente sempre suba um degrau e a gente tenha mais experiência com o Senhor, porque isso, tudo que a gente passa é para o nosso bem e para glorificar o nome do Senhor. Se você está passando por luta, por dificuldade, irmãos, creia, Deus, ele é poderoso para tirar você dessa situação. Vai passar. Se você está passando um período difícil, não se preocupe. Essa prova vai passar. Creia nisso, irmãos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Meus irmãos,
Se você ficou aqui até nesse vídeo, até esse momento, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, irmão, poderosamente. Se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui, irmãos, e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?